Transferência de sobrevivente vítima de naufrágio no município de Itacoatiara, no Rio Amazonas. Jovem de 19 anos vai sendo transferido para a capital Manaus. Muito boa tarde, seguidores do Portal de Notícias LCJ. Eu sou Leonardo Biasi. Neste momento são exatamente 14 horas e 22 minutos. É tarde de segunda-feira, 16 de junho de 2025, e nós vamos atualizando informações da transferência de um jovem identificado como Cauã Matos. Ele que tem apenas 19 anos, trabalha na empresa Hermasa, a qual esteve acontecendo ali um acidente, envolvendo ao menos 5 funcionários, sendo 3 deles do Grupo Amage e outros 2 terceirizados. Tudo aconteceu durante a manhã dessa segunda-feira, quando nós recebemos as primeiras informações, onde teria acontecido uma colisão entre uma lancha juntamente com uma barcaça. Dos relatos a qual o Portal de Notícias LCJ esteve recebendo, ao menos 5 pessoas estavam nessa lancha ali do momento em que deu problema mecânico no motor da lancha, da embarcação, onde estavam 5 profissionais da empresa Hermasa, ali no instante em que então foi puxada a embarcação em direção à proa de uma barcaça que estaria atracada exatamente em uma boia. Naquele instante, as 5 pessoas foram puxadas para debaixo dessa embarcação, dessa boia, das imediações da barcaça que estava atracada na boia, e ali naquele instante, ao menos 2, infelizmente, teriam ali desaparecido no Rio Amazonas. 3 delas conseguiram ali até mesmo voltar para a superfície, sendo eles o Cauã Matos, a vítima que está sendo transferida agora nesse instante, e outros 2 identificados como Cleiton e Francis Mar Douzani. Já 2 outras vítimas identificadas como Ivan Cantuária, de 28 anos, e Rodrigo Oliveira da Silva, conhecido como Macaco, de 30 anos, infelizmente eles não conseguiram ali retornar à superfície, estando de colete. Há uma possibilidade deles terem ficado presos embaixo da barcaça. As informações preliminares que nós estivemos atualizando durante essa manhã aqui no município de Itacoatiara foram, nesse momento, acompanhadas aqui diante dos fatos, para que nós pudéssemos noticiar como realmente aconteceu, se a barcaça estava ou não ali naquele momento, até mesmo em movimento, se o comboio de balsas estava passando ali no instante e colidiu contra a lancha. Porém, as informações que nós estivemos recebendo do que de fato aconteceu realmente foi nessas imediações da área do Maquira, aonde se tem até mesmo a identificação de muita correnteza. É um local onde também é identificado várias boias, onde ficam atracadas barcaças cheias e barcaças vazias. Então, em uma dessas barcaças, esteve ali naquele momento colidindo, deu um problema, uma pane mecânica ali na lancha, a qual estaria esses 5 funcionários, e terminou ali naquele instante, então, infelizmente, acontecendo a este acidente. Estão pedindo agora aqui para que os familiares eles possam se distanciar aqui do momento a qual vai ser feito aqui a transferência. Lá vem o rapaz, olha a situação que ele se encontra aqui, a vítima, o Cauã Matos, gente, 19 anos, agora ele vem, a situação aí bastante complexa. A gente observa que estão tentando ali até manter as questões, as condições que a vítima se encontra, como a própria temperatura do ambiente, permaneça ali isolada através aí desses procedimentos que foram realizados aqui pela equipe do Dr. Michel, o Dr. Maicon, que está aqui à frente, e agora o Cauã Matos, de 19 anos, vai dando entrada aparentemente aqui, é sedado, tá? Possivelmente sedado, entubado. A gente observa aqui o estado em que ele está sendo conduzido aqui para o Hospital Regional José Mendes. A equipe médica que está aqui tendo o máximo cuidado possível, para que ele seja transferido aqui para a unidade hospitalar na capital Manaus, tá? E a preocupação, de podermos aqui agora anunciar para vocês que o estado dele é delicado, a gente poder ver aqui e transmitir para vocês aqui a situação que ele se encontra agora, o que o rapaz. Vamos tentar aqui ouvir o que o Dr. Michel venha falar sobre essa ocorrência, que está aqui nesse momento manifestando sobre o estado de saúde. O apoio da nossa direção do hospital, o apoio da equipe, e então ele está indo para Manaus
uma via mais rápida que eu possa salvar esse pulmãozinho dele. Eram 5 então... Eram 5, infelizmente perdi 2. Esse aqui eu não vou perder não, esse aqui eu vou salvar, se Deus quiser, vai pra Manaus já. Ele está entubado, doutor? Infelizmente, Léo, teve que, pra ventilação, proteger o pulmão. Uma vítima grave de... tempo submerso? Com certeza, um tempo de submersão bem complicado. O que foi identificado nele? Água pulmonar? O que foi? Exatamente, o pulmão ficou encharcado, né? Tá bom, beleza, então. Parabéns, muito obrigado, doutor Michel. Parabéns aí pelo seu trabalho. Conforme... Obrigado, tá, doutor? Conforme aqui estávamos aí presumindo, realmente, né, o rapaz ele esteve ingerindo muita água, né? Ele ingeriu muita água, tá, no instante ali em que ficou com muito líquido pulmonar. Essa informação confirmada aqui pelo doutor Michel. Então o estado é bem delicado desse jovem, né? Bem delicado mesmo. Apesar dele se salvar ali naquele instante, né, do momento em que ele estava, todos eles estavam de coletes, mas que em partes o colete ele pode prejudicar também a situação ali, principalmente porque no momento que eles foram traçados para debaixo da barcaça, o colete ele prende, né? Uma vez que ele faz movimentos ali contrários, né? O colete, de fato, a correnteza puxa, né, a vítima para debaixo da barcaça, né? A correnteza puxou a lancha em direção ali às barcaças que estavam atracadas nas boias, e os coletes automaticamente, quando eles estavam sendo puxados pela correnteza, prendiam eles embaixo, né, da embarcação. Então a gente observa que a situação aqui é bastante delicada. Ele esteve, né, ingerindo muito líquido, né, muito líquido pulmonar, tá? A situação aqui deste jovem Cauã de 19 anos, novamente informando para vocês, apesar deste jovem ali ele conseguir boiar, né, e se salvar ali após o pique da embarcação, ele esteve ingerindo ali muito líquido, água, e foi identificado aqui, questionei o Dr. Michel se teria muito líquido pulmonar, ele informou exatamente isso. Então exatamente isso confirma aqui o que estivemos acompanhando, recebendo informações, e agora nesse instante a transferência de mais uma vítima. Eram 5 vítimas que estavam nessa lancha, que do momento da pane mecânica, a pane ali no motor da lancha da empresa Hermasa, do grupo Amage, a lancha esteve então sendo naquele momento arremessada pela correnteza das áreas do Maquira, né, para debaixo, né, da barcaça que estaria atracada ali nas boias, descendo o rio Amazonas a cerca de 20 minutos aqui da orla da cidade. E esse rapaz, apesar do colete ter ajudado ali ele a boiar, ele esteve ingerindo muito líquido, muita água, e terminou aí nesse instante passando por um procedimento aqui de intubação. Ele está entubado aqui, indo para a capital Manaus, como vocês observam, né, sendo transferido por via aérea, confirmado aqui na unidade hospitalar do José Mendes. É mais uma atualização, é mais uma ocorrência ao vivo aqui na região metropolitana de Manaus. Agora a gente observa a ida do serviço de atendimento móvel de urgência com toda a equipe médica para o aeroporto Arico Barros, onde o rapaz, né, de 19 anos, nesse momento, será conduzido por via aérea para a capital do estado do Amazonas. É mais uma das vítimas, e uma vítima bem, né, delicada, né, a situação aí que se encontra esse rapaz. Você é parente dele? Eu conheci ele, filho do Aldair já. Ele é filho do senhor daí? Do Aldair. Qual o estado dele de saúde, irmão? Complicado, né? Complicado, aí eu cheguei também agora e a gente estava aí, acho que eles foram para lá, eles vão tudo de via aérea. Uhum. Ele chegou a ter alguma parada cardíaca? Foi identificado aí o procedimento de reanimação para poder ele retornar? Alguém informou algo para vocês? Não, eu soube, agora que eu vim para cá com eles. Eles estavam aqui, mas já foram para lá tudinho. Já foram tudinho para lá. Informações ainda, né, que chegam aqui, né, para os colegas familiares, gente, realmente são muito, mas muito mesmo ainda, né, vagas, apesar do instante da correria que está acontecendo nos atendimentos médicos. A equipe hospitalar, ela está priorizando o atendimento junto a essas vítimas aqui no município de Itacoatiara, e acontece que agora a gente acaba de registrar ao vivo no portal LCJ, 14 horas e 32 minutos, segunda-feira, 16 de junho de 2025, tá? A saída
de mais uma vítima, estado delicado demais, tá bom, do jovem Cauã, de 19 anos. Estavam inclusive alguns rumores aqui no hospital, né, até seguidores que entraram em contato conosco, né, questionando se teria acontecido algo com o Cauã, uma vez que a gente recebeu, vou ser realmente aqui realista com vocês, eu tive a informação que as 3 pessoas que tinham sido resgatadas desse acidente estavam bem, mas acontece que agora a gente acompanha, ver a situação que este jovem se encontra, é muito delicado mesmo. É a terceira, né, é uma das 5 vítimas, né, que nós tivemos noticiando, 2 faleceram, né, ficaram presos embaixo das barcaças, tá? E outras 3 que conseguiram ali, né, se salvar após essa forte correnteza, né, puxar os 2 rapazes. Muitas pessoas estavam aqui entrando em contato conosco, querendo saber o que realmente aconteceu, como foi realmente que aconteceu. Até nós aqui do portal LCJ estávamos querendo ter um entendimento do que realmente ocorreu ali na região do Maquira. E recebendo as informações, agora transmito tudo como de fato esteve acontecendo. A embarcação, a lancha que estaria esses rapazes, né, da empresa, sendo 3 deles fixos, né, 3 funcionários aí da AMAGE, né, todos eles foram identificados aqui: o Ivan Cantuário, de 28 anos, o Rodrigo Oliveira da Silva, conhecido como Macaco, de 30 anos, o Cauã Matos, que é este rapaz de 19 anos que está sendo transferido agora, e o Cleiton e o Francimar Douzanes, que é as outras 2 vítimas que são terceirizados, tá bom, que estariam nessa lancha. Então, como vocês observam aqui, das 5 vítimas, né, 3 delas teriam ali sobrevivido, entre eles o Cauã, que acabou de ser transferido aqui da unidade, né, hospitalar do José Mendes. Mas de antemão, eu vou aqui atualizando para vocês também como teria ocorrido, né, este acidente aqui no município de Itacoatiara, pois eu estive conversando com fontes que estavam ali próximo, outros que também estiveram ali tendo conhecimento, né, de como de fato aconteceu o acidente, e agora eu transmito para vocês realmente ali como ocorreu o acidente na região do Maquira. Quem está chegando em nossa transmissão, eu peço aí que você compartilhe a nossa live no portal LCJ. Não tive tempo aqui, 14h34, eu estava atualizando algumas informações, estava recebendo alguns detalhes sobre este acidente, busquei mais informações, procurei conversar com outras fontes, procurei conversar com um pescador que estava também lá no momento que aconteceu o sinistro, lá na região do Maquira. Procurei ali outras fontes que entraram em contato conosco, sigilosas, que também teriam presenciado, participaram das buscas ali para tentar localizar os rapazes, e basicamente foi assim que aconteceu, né, essa ocorrência. Era por volta de 10 horas da manhã, tá? Não vou ser preciso no horário, mas era manhã de segunda-feira, 16 de junho de 2025, quando esses 5 rapazes eles estavam em uma lancha aqui no Rio Amazonas, descendo a área do Maquira, uma área muito conhecida por ter correntezas fortes ali no local. O que acontece? Nessa região, eles possuem algumas boias que ficam, embarcações atracadas nessas boias, que são as chamadas barcaças. Essas barcaças são as balsas que transportam não somente grãos, como dessa empresa que trabalha, a Irmaz, o grupo AMAGE, né, trabalha com a exportação e importação aí de grãos, né? Essas balsas elas são utilizadas também para transportar contêineres. Enfim, temos uma logística, inclusive durante o período de estiagem, que utilizam balsas para transportar contêineres daqui de Itacoatiara para Manaus, pois nós estamos aqui às margens do maior rio do mundo, e até mesmo aqui toda essa área ela é propícia, mesmo nos momentos de seca do rio, para a navegação, né, das embarcações de grande porte. Então é uma área muito transitada, principalmente nos períodos de estiagem. E aqui descendo o Rio Amazonas, temos uma área a cerca de 20 minutos desse ponto onde nós estamos, aqui da orla da cidade, estou me baseando como a orla. Descemos 20 minutos aqui o Rio Amazonas, a gente chega num ponto chamado Maquira. Nesse Maquira tem umas boias. Essas boias elas ficam espalhadas, né, em vários pontos que são da dita cuja referida empresa. E nessas áreas, nessas boias, elas ficam atracadas as barcaças. O que aconteceu com o acidente?
a lancha com as 5 pessoas estava passando próximo ali das barcaças, né, que estão atracadas. Não podemos confirmar se a barcaça que eles colidiram, ela estava cheia ou não, se ela estava abastecida ou não, porque é ali que acontece a logística também, né, para que possa até mesmo fazer ali o transbordo, né, do material da soja para as embarcações, né, do que vem de navios, enfim. É uma área ali onde se tem uma determinada quantidade de barcaças. E foi nesse momento que a embarcação ela falhou, a lancha falhou, né, o motor parou totalmente, né, ali naquele momento acabou, né, acabou de acontecer, acabou de paralisar o motor, né, da embarcação, tá? E eles não tiveram reação, porque eles estavam a 15 metros de distância, né, da barcaça. Quando a lancha parou de funcionar o motor, essa embarcação ela foi abduzida, ela foi puxada. A correnteza puxou ela, levou ela para a direção à proa, né, de uma barcaça, de uma dessas barcaças que ficam atracadas aí na boia. Então, nesse momento que ela é puxada, tá em direção ali, a lancha não tem poder de reação, ali não tem absolutamente nada. Eu questionei os rapazes, né, algumas fontes ali, se não teria oportunidade das pessoas deles pularem, né, da embarcação ali antes dessa colisão. Eles dizem que é muito rápido, a correnteza ela é muito forte, então acontece que eles não tiveram tempo hábil ali para poder até mesmo evitar isso. Eles tentavam ligar ali a embarcação e sair do local. Então, nesse pensamento ali, vendo que houve a falha no motor, eles estavam sendo puxados. Quando ali eles bateram diretamente na proa, tá, dessa barcaça, e a embarcação foi a pique. Ela foi indo sentido já naufragando e eles junto. Todos eles estão de colete, questionados de estar de colete ali, esses funcionários, trabalhadores da empresa, sendo terceirizados ou não, estão prestando serviços ali, a Hermasa, questionados se esse colete ele não seria o suficiente para puxar as pessoas para fora, para que evitasse até mesmo de ficar ali, né, submersos na água. E foi informado que também, assim como ajuda, o colete ele atrapalha, porque do momento em que eles estão indo para debaixo, ali a correnteza está puxando para a proa, né, da embarcação, para a proa da barcaça, né, e eles vão a pique, o colete está fixo nele. E a tendência de quando eles vão para o fundo é o colete fazer com que eles possam retornar para a superfície, né? Essa é a tendência, né, para que as pessoas possam voltar para a superfície. Então fica uma força, uma tentando para cima e a correnteza puxando para baixo, terminando que fica preso embaixo da barcaça, tá, gente? Ele fica preso embaixo da barcaça. O colete tentando fazer com que ele retorne para a superfície e a correnteza puxando ele para debaixo da barcaça. Então, como encontrar os jovens foi já do momento em que a correnteza puxando e aos poucos foi se desprendendo e eles voltaram à superfície já nessa situação crítica. Então é basicamente assim que aconteceu o acidente. Eu procurei essas informações para que a gente pudesse, até mesmo para tirar as dúvidas, não somente minha, como de milhares de seguidores aí que estão acompanhando a nossa transmissão. Nós tivemos um pico somente de 30 minutos de transmissão com mais de 50 mil acessos aqui no portal de notícias LCJ, tá bom? Então mais de 50 mil pessoas em 30 minutos, eu fiz 1h30 de live, a gente ultrapassando aí 100 mil acessos, é muita gente. E estão procurando saber, mas como foi que aconteceu esse acidente? O comboio estava transitando, estava navegando no rio, né? O comboio de balsa, qual você enfatizou ali, ele estava fluindo, subindo o rio Amazonas? Né? Não, gente, não estava. Na verdade, eles bateram em uma barcaça parada, né? Ela estaria, essa balsa, atracada na boia. E a boia, ali no momento que ela estava parada, totalmente parada, infelizmente a correnteza, a tendência é puxar as embarcações, né, que estejam, ou puxar a água, ou a fluidez da correnteza vai em direção à barcaça, gente. Então foi isso que aconteceu e terminou ali vitimando esses 2 rapazes que estão aqui ao lado esquerdo da sua tela. Agora eu digo uma coisa, eu não imaginava que a situação do Cauã ela era tão complicada como essa, a qual eu acabei de acompanhar aqui, mas é muito crítico o estado desse menino. 19 anos, né, passou muito tempo, ele não passou tanto tempo quanto esses 2 rapazes, né, porque 3 pessoas se salvaram, foi rápido ali no momento que eles voltaram para a superfície, mas eu digo para vocês, pelo que eu vi agora,
ele entubado, uma situação bastante complexa, né? É importante ressaltar que a água, em momentos mais críticos, em momentos mais difíceis, ela começa, é como se fosse uma queimadura interna, né? Quando ela está adentrando no pulmão. Quando se tem registro de líquido no pulmão, né, ali a sensação é de que você estivesse sentindo, como se você estivesse sentindo algo queimando internamente. É assim que acontece a morte de vítimas de afogamento, né? No momento em que eles começam a ingerir a água, né, e vai adentrando nos pulmões, vai dando aquela sensação de queimadura interna, que realmente algo está queimando dentro de você. Esses são também uma das bases de estudos a qual eu estive acompanhando, né, que identificam qual é a sensação da morte, né? Opa, meu Deus, bateu ali, ó. Meu Deus, bateu ali, o que foi? Uma ambulância aqui bateu ali. O que foi que eles bateram? Tá tudo bem, hein? O que foi que bateu aí? Tá chegando aqui uma ambulância. Eles bateram aonde, pô? Bateu aonde? Bateu ali, é? Ah, sim, bateu ali na estrutura metálica, né? E tá chegando aqui um rapaz, né? Uma ambulância, isso, parece o carro Tumba. Uma ambulância, de onde é essa ambulância? De alguma empresa aqui, né? É algum acidente de trabalho? O rapaz está com uma tipóia na perna aqui. Acaba de chegar aqui. Acaba de chegar aqui no Hospital Regional José Mendes. Vocês observam aí o momento em que vai dando entrada aqui uma vítima. Chegando nessa UTI móvel, né? CNPC BGP. BGP é uma empresa, já ouvi falar dessa empresa. BGP, aquela que atua aqui na estrada ali, lá no 13, é? Ah, entendi. Ela atua aqui em Taquatiara, essa empresa. É a empresa que trabalha ali, atua lá na área do 13, gente, do quilômetro 13 aqui da rodovia AM010. E um possível aqui acidente de trabalho, mais um acidente, né, de trabalho. Mais um acidente de trabalho aqui chegando no Hospital Regional José Mendes. Tá bom? Uma vítima não identificada, né, esteve chegando aqui, eles bateram ali, gente, naquela estrutura, ó. Essa estrutura metálica aqui, ó. No momento que eu estava conversando com vocês, aí eu pude observar ali um barulho e todo mundo ficou espantado, né? Naquele instante. O Cabo 70 aqui também, que foi promovido, agora é Major 70, né? Major 70 tentando aqui tomar conta e até fazer com que bote ordem aqui no hospital também, né? O Major, aí nesse instante, ó, tá acompanhando aqui também a situação e a gente observa mais um acidente de trabalho chegando aqui em Taquatiara, ó. A gente observa ali a vítima, né, imobilizada a perna, lado esquerdo, né? Lado esquerdo dela, da perna dele. A BGP, empresa de gás, tá? Diane Pereira, é uma empresa chinesa, né? Olha ali, ó, o rapaz como ele tá sentindo muitas dores, viu? O rapaz está sentindo muitas dores na perna. Ele vai ser conduzido para a sala de raio-x, tá, gente? Sala de raio-x, ele vai ser transferido agora. A gente observa que todo o trabalho inicial já é realizado aqui. Ô, meu vereador! E aí, tudo bom? Já é realizado lá na empresa, né? E agora a transferência aqui deles, da vítima. Rapaz, é muito acidente de trabalho hoje, né? Conforme a gente noticia acidente de trânsito, daí vem 1, 2, 3, 4 acidentes de trânsito. Agora é acidente de trabalho, mais um, ó. Mais um acidente de trabalho, né? Esta UTI móvel, Cuidar Saúde,
né, que está a serviço, né, dessa empresa que atua lá na altura do quilômetro 13, BGP, aqui no município de Itacoatiara, acaba de chegar com um funcionário, de novo, irmão. Ah, tá. Pensei que eles iam entrar aqui, ó. Ia bater de novo aqui na estrutura, ó. No toldo aqui, ó. Do Hospital Regional José Mendes, né? Nem toldo não, é uma fachadona mesmo, arriada ali pra baixo, né? Rapaz, não tá fácil, viu, de ocorrências. Não tá fácil de ocorrências aqui em Itacoatiara não, viu? Era para usar um motor de reserva, né? Até porque, bom, eu recebi várias denúncias da empresa Hermasa, tá? Do grupo Amage, de funcionários, de ex-funcionários e de funcionários que hoje atuam lá no local. Entre essas denúncias graves, eu tive a informação sobre metas, né, a ser batidas, tá bom? Metas a serem batidas pelos superiores, que termina deixando em segundo plano, né, a segurança de trabalho. Tá bom? A segurança do trabalhador que é deixada em segundo plano, né? De hoje que eu recebo informações como essa, tá bom? Da dita referida empresa do grupo que atua aqui na nossa região, no município de Itacoatiara, né? Eu estive também aqui noticiando e acompanhando com vocês, né, algumas das informações sobre essas lanchas, que a maioria delas são motores, já motores e lanchas, né, sem condições de navegação, né, já sem manutenção, não havendo manutenção, porque não há paralisação do trabalho para realizar manutenção nesses motores. Isso são denúncias graves que a gente recebe de funcionários sigilosos, altamente sigilosos, tá? Como diz o Salazar, não leve para o coração, tá, empresa? Porque a gente está trabalhando em cima de relatos dos próprios, né, funcionários e ex-funcionários, tá bom? Que informam e repassam aqui os detalhes. Então, a gente tem o máximo cuidado possível para noticiar para vocês, mas também a gente precisa dizer para a empresa que eles estão trabalhando com vidas, que os superiores precisam bater suas metas, mas que batam com responsabilidade, né? Que batam com responsabilidade, havendo essa manutenção nas embarcações, né? Fazendo com que o funcionário não pegue, né, uma embarcação sem condições de navegação, uma embarcação que não tenha até mesmo ali o acompanhamento técnico para que dê até mesmo ali a navegação segura para os colaboradores. E digo mais uma vez, não adianta emissão de nota, porque notas não trazem vidas de volta. Então a gente está falando de vidas, nós estamos falando de sentimentos, de famílias. Olha só, todos esses jovens envolvidos no acidente, né? Todos esses jovens envolvidos nesse acidente aqui no município de Itacoatiara. 19 anos a vítima, o Cauã, que acabou de ser transferido para Manaus. Apenas 19 anos. Então é um rapaz muito novo. Então deve-se haver essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade para com as empresas, para com os funcionários, porque não é porque eles dependem disso que eles vão deixar a sua vida vulnerável e até mesmo poder morrer por causa de uma empresa, de um trabalho. Nós sabemos da necessidade de um trabalhador de ter, né, um emprego bom. Quem mora aqui em Itacoatiara, quem vive aqui na cidade, sabe muito bem que é uma cidade que não tem oportunidade de emprego, né? Desde que me entendo por gente, Itacoatiara, se você não se reinventar, se você não buscar, tá, gente, realmente se aprimorar, até mesmo ter estudos. Muitos jovens hoje têm estudos aqui em Itacoatiara, mas não têm oportunidade de emprego. Então, eu sou totalmente favorável às empresas virem para Itacoatiara, mas eu sou favorável para que também elas tomem cuidado com os funcionários. Porque eu não vou morrer por causa de um trabalho ali que está até mesmo me ocasionando um perigo gigantesco. Eu tenho informações, denúncias da dita referida empresa, tá, do grupo, de um grande grupo aqui da nossa região, que até auxílio periculosidade não está sendo pago para alguns funcionários. Isso é uma denúncia vinda de um funcionário. Serviços de solda sendo realizados enquanto há o transbordo de combustível, que os próprios funcionários têm receio, mas eles vão fazer o quê? Se eles não cumprirem a ordem da empresa, dos superiores que estão querendo para bater as suas metas, que de maneira ali informam que uma solda não vai ocasionar uma implosão, não vai ocasionar uma explosão no local, né? Se tiver abastecendo ali essas embarcações, né, fazendo o transbordo de combustível, tá? Mas depois que explode, vem uma nota.
E essa nota não vai trazer a vida dos funcionários de volta. Eu digo para vocês, eu sou um cri-cri, porque eu vejo que há muita coisa que realmente fica ali abafado os casos, mas com a gente não funciona assim. Se precisasse eu ir até o local, eu já estava indo para o local para ver essa situação de perto. Olha, tive uma ocorrência que aconteceu agora recente, que não foi ao ar, tá? Teve uma ocorrência que aconteceu aí na dita em cuja empresa também, tá? Eu tive uma informação aqui às margens do Rio Amazonas, descendo o Rio Amazonas, ali nas imediações do estaleiro, né, que é um deck, né? Chamo de dique, que um dique ele estava parcialmente a pique, né? Ele estava parcialmente naufragado ali. As informações davam conta que tinha dois veículos em cima desse dique pela parte da manhã e à tarde ela parcialmente naufragou ali. Eles conseguiram retirar. Eu fui buscar informações ali, era um complô que vocês nem imaginam ali para tentar fazer com que as informações elas não vazem, não sejam expostas. Tá? Então, olha, ocorrências como essa que não foi ao ar, por quê? Porque a gente precisava de mais detalhes e as pessoas têm medo, as pessoas têm receio de falar. Né? Mas com a gente aqui funciona assim, se aconteceu o fato, a gente vai lá noticiar, a gente vai acompanhar. E ocorrências como essa, eu digo para vocês, pode emitir nota, pode pagar o que for para a família, mas a empresa não consegue fazer uma coisa que jamais eles vão conseguir fazer, é trazer a vida de funcionário de volta. Isso eu tenho uma plena convicção, né, que jamais eles têm condições. Podem ser os milionários, pode ser ter o dinheiro que for, mas trazer a vida de volta, eles não vão trazer de jeito nenhum. Perfeito? Então é isso, gente. Eu vou noticiando aqui para vocês, eu vou liberar a matéria. Dique flutuante, né? Ele serve para docar as embarcações para manutenção. Isso mesmo. Obrigado, Frank Duarte, porque a informação que realmente eu tive é que esse dique ele fica aí às margens, estava próximo ali e ela teria ido parcialmente a pique lá a embarcação, né? Mas não teve vítimas fatais, não teve vítimas lesionadas aí nessa ocorrência não, mas tentei ainda buscar alguns detalhes. Eu ia para a água, mas aí como já souberam ali também, rapaz, digo nada, quando fala o LCJ, se hoje até complô, não pode formar o que está acontecendo, tem que ficar tudo em off aqui, mas quando eu souber eu estou lá. Quando você olhar para trás eu estou lá. Conforme uma ocorrência que aconteceu aqui, onde foi aquela ocorrência? Foi na TFB, gente, que eu fui por água, que o homem enfatizou, é uma área alfandegada, você não pode estar aqui, você não pode filmar aqui, né, que estava tentando ali até mesmo me enquadrar, né, junto, sim, foi do lado, né, do TFB, tem uma área onde estava sendo feito ali, se não me engano, era uns maquinários pesados que estavam lá, né, e começaram a vir para cima de mim, e cada situação aí que a gente acompanha aqui, mas só fazemos o nosso trabalho. O fato acontece, nós vamos lá noticiar. Perfeito, gente? Eu vou ler aqui alguns comentários para a gente interagir, se você tiver alguma dúvida, né, se você tiver algum questionamento sobre essa ocorrência, eu estou aqui para responder. Logicamente, a gente deve buscar o conhecimento, né, e transmitir para vocês a veracidade das informações, mesmo não sendo da área marítima, mesmo não tendo, tendo conhecimentos plenos de como são as operações, mas o nosso trabalho é noticiar os fatos e ir aprendendo conforme as notícias vão sendo divulgadas. Então, a partir do instante que eu recebi essas informações, tá, gente, eu já fui logo buscando ali o conhecimento de como que teria acontecido. Eu tenho conhecimento da correnteza, eu consegui, para mim antes a correnteza, eu estava lendo um comentário agora, que no meu entendimento, né, antes sem conhecer o rio, era o mesmo conhecimento, né, também assim como é dessas pessoas que estava comentando, poxa, mas se falhou o motor, por que eles não pularam no rio? A gente não tem dimensão da correnteza, gente. Quando você souber o que é uma correnteza, Deus o livre, gente. Deus o livre. Quando você conhecer o Rio Amazonas, você vai saber do que eu estou falando. Então era o mesmo questionamento, era a mesma situação. Eu não conhecia antes, eu não sabia qual era a força bruta ali de uma correnteza, o que a correnteza
era capaz, né, de fazer, né? Mas depois que eu conheci, eu não duvido mais de nada. Pode fazer o que for, pode pular o que for, você vai ser puxado pela correnteza. Então, infelizmente, o problema aconteceu e a correnteza puxou a embarcação com os meninos em cima da correnteza, em cima da embarcação, e só Deus para salvar esses 3, tá? Esses 3 que estão aqui. Eu tenho uma informação aqui que chegou para mim, inclusive ele enfatizando qual é o lema. Você sabe, Léo, qual é o lema da empresa? Nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser feito com segurança, mas eles não levam isso a sério. Isso é uma informação que eu recebo aqui também, tá, gente? De um funcionário da empresa que diz que o lema da empresa é: nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser feito com segurança. Perfeito, correto. Nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser feito com segurança. Então, se nenhum trabalho é tão urgente, né, para que não possa ser feito sem segurança, né, que comece pela manutenção dos seus veículos, comece pela manutenção das suas embarcações, que comecem pela manutenção, parem a operação e façam a manutenção de suas lanchas. Porque a denúncia que eu tenho acesso aqui foram de vários funcionários e enfatizaram que as lanchas estão praticamente sucateadas. O que é isso? Se nenhum trabalho ele é tão urgente que não possa ser feito com segurança, o que está acontecendo? Então, pelo amor de Deus, Grupo AMAGE, vamos zelar pela vida. Digo e repito, emissão de nota nenhuma traz ninguém à vida. Emissão de nota não traz, tá? Não traz a família, não acalenta a dor. Principalmente para aquela mãe que está prostrada hoje junto ao filho. Aquela mãe que perdeu seu filho trabalhando, tá? Nenhuma nota, nenhuma indenização vem acalentar essa dor. Pelo contrário, tem uma cicatriz que vai ficar para sempre na vida dessas pessoas. Agradeço a todos que ficaram conectados conosco neste exato momento. Me despeço por aqui de mais uma atualização sobre essa ocorrência no município de Itacoatiara, novamente informando. Cauã, de 19 anos, Cauã Matos, ele foi transferido agora para a capital Manaus. Cauã está em uma situação bastante complicada após ter ingerido bastante água desde o momento que a embarcação foi a pique, uma lancha que teria colidido contra uma embarcação, uma barcaça, né, que estava atracada em uma boia aqui no rio Amazonas. Infelizmente, a gente noticiou 2 mortes e 3 pessoas em estado crítico de saúde e novamente identificamos cada uma delas. Francimar Douzane, Cleiton, Cauã Matos, de 19 anos. São as 3 vítimas que resistiram, que são sobreviventes deste naufrágio. As 2 vítimas fatais ao lado da sua tela, Ivan Cantuária, de 28 anos, e Rodrigo Oliveira da Silva, de 30 anos, conhecido como Macaco pelos seus colegas. Lamentamos muito, tá, a todos os familiares, nossos sentimentos nesse momento de pesar a todos os familiares, que Deus possa consolar o coração de cada um dos familiares destes 2 rapazes que perderam, né, a sua vida trabalhando para que pudesse ter um futuro digno, trabalhando para que pudesse construir a sua vida, né, mas infelizmente foi cessado por um gravíssimo acidente aqui em nossa região de Itacoatiara. Só tenho aqui nesse momento, em nome do portal LCJ, de deixar o nosso canal de notícias, que possui mais de 500 mil de seguidores aqui em nossa região metropolitana. Nós deixamos à disposição de cada um desses familiares para que também possam ter voz a qualquer momento, né, junto ao portal LCJ, a Sociedade Itacoatiarense. Se vocês precisarem, né, falar algo, se vocês precisarem pedir algo, a gente sempre está à disposição aqui também para intervir e ser a voz daqueles que não possuem voz. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Sou Leonardo Biasi. A informação aqui é sempre na hora.
Tem mais outras vítimas, tem? Tem, são umas 4, 5 pessoas. 4, 5 Tem pessoas? outro rapaz que também está no estado crítico aí. Mas ele já tá aqui? Essa mulher é a esposa, acredito que é a esposa do... Não, o outro já tá aí. Já tá aí dentro.